Meus amigos, o Brasil achava que estava livre já do Pachecozinho, mas o Pachecozão, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, o Zé Baguncinha do Congresso Nacional voltou. Voltou! Mas antes disso, quero mandar um grande abraço para vocês, diretamente da Venezuela do Sul. É isso mesmo, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, ataca novamente. Agora ele está muito sem o que fazer. Ele deve estar com abstinência de estica-saquismo do presidente da República. Prometeram tanta coisa. Olha, os serviços prestados realmente foram assim de ordem, foram de grande monta para ele e os seus. Para o Brasil foram de grande monta de prejuízos. Mas o Pachecozinho está naquela fase assim que ele não sabe o que fazer. Concentrou tanto poder em suas mãos nos últimos anos, foram 2 mandatos, à frente do Senado Federal, e agora não sabe porque não veio. Adoro parafrasear Carlos Drummond de Andrade. Hein, Pachecozinho? Minas não há mais para você, Pachecozinho. Também não há. STF não há mais para você. Tribunal de Contas da União, a TCU não há mais para você. Parece que você se acha muito importante para o STJ. De repente até. Mas não é muito. Não pode. O homem que foi presidente do Senado. O governo de Minas, Minas não há mais. Mineiro, bote aí. Você vai votar em Pachecozinho para senador em 2026? Achei engraçado, outro dia o Pachecozinho disse: não, na minha candidatura ao governo de Minas não está certo que o Lula terá lugar no palanque. Era Pachecozinho. Ô Pachecozinho, pisa no chão, Pachecozinho. Mas bom, como ele está perdidinho da Silva, como ele perdeu o Silva, o Pachecozinho agora está assim, mais vermelho do que João Willis. Ele está mais vermelho do que Pedro Vaca. Ele está assim com uma novilhinha desmamada, berrando, mer. É o que está acontecendo. Vamos ver, o Pachecozinho está com daqueles projetos de lei, deve ter colocado aí os seus assessores mais vermelhos para elaborarem um projeto de lei que vocês vão ver que o homem realmente se perdeu completamente. Virou um Zé Baguncinha do Congresso Nacional e da vida nacional. Está aqui na Revista Oeste. Oposição se organiza contra projeto apresentado por Pacheco. A proposta trata de ações coletivas, medidas judiciais movidas por grupos minoritários, vocês já entenderam, para lidar com supostas violações de direitos coletivos. O Pachecozinho, o homem que nunca foi na colmeia, nunca foi na Papuda, aquele incidente do dia 8, homem que participou ativamente de todas essas comemorações do Dia dos Horrores que vocês viram há pouco tempo, do tal do dia 8, tal. O Pachecozinho. Vocês viram o Pachecozinho verdadeiramente preocupado nesses anos enquanto esteve à frente da presidência do Senado com direitos humanos? Só se for direitos humanos dos muito amigues. Mas não, o Pachecozinho. Não é incrível isso? O sujeito precisa ser muito ogro, porque é no momento em que a pauta woke está caindo do cavalo no mundo inteiro, no momento em que o ministro da Suprema Corte Brasileira hoje não é aconselhado a ele que ele vá aos Estados Unidos, vocês sabem de que eu estou falando, porque mandaram dizer, talvez um juiz federal lhe prenda. O gênio dos gênios, o Pachecozinho, no momento desse, em que a pauta woke, todo esse esquerdismo, esses desvirtuamentos estão perdendo prestígio e apoiamento no mundo, como vocês vão ver aqui, a USAID, ou como outros falam, a USAID, ou USAID. As vísceras deste antro estão vindo à tona. Inclusive, na segunda parte desse vídeo, vocês vão ver em que pé está o requerimento de abertura de uma CPI para investigar esta agência americana aqui no Brasil. É nesse momento que o Pachecozinho, com seu senso assim de inteligência e oportunismo, ele está aí encabeçando esses projetos woke.
Vou repetir. Pachecozinho apresentou uma proposta, um projeto de lei para tratar de ações coletivas, movidas por grupos minoritários para lidar com supostas violações de direitos coletivos. Que lindo, Pachecozinho. Parlamentares da oposição se mobilizam contra o projeto de lei número 3 de 2025, apresentado pelo senador Rodrigo Pachecozão. A proposta, lançada em seu último dia como presidente do Senado, altera normas dos chamados processos estruturais. Vamos ver aqui. Minas. Toma juízo, Minas. Toma juízo. Vamos ver um bocadinho mais isso aqui. A proposta trata de ações coletivas, medidas judiciais movidas por grupos minoritários, sentiram um bafo, para lidar com supostas violações de direitos coletivos. Segundo o texto, os problemas estruturais se caracterizam por elementos como multipolaridade, impacto social, prospectividade, natureza incrementada e duradoura das intervenções necessárias, agora vão esperar um pouquinho. Opa, faltou luz. Descarregou aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos continuar. Veja, quando nós começamos... Espera que está reiniciando aqui o computador. Quando nós começamos aqui a ler este projeto de lei da Lavra do Pachecozinho, aí nós pensamos assim... pelas ideias, assim, pelo Jangês, pelo Dilmês, foi a Janja quem escreveu. Está parecendo que foi a Janja quem elaborou esse projeto de lei. Agora sim, já voltou. Aqui é bem rápido, já voltou. Muito bem. Então, esse projeto, a preocupação desse projeto para proteger as minorias, na acepção coletivista delas, o Pachecozinho, ele... Pachecozinho está preocupado esse projeto com multipolaridade, impacto social, prospectividade, natureza incrementada e duradoura das intervenções necessárias, complexidade, existência de situação grave de contínua e permanente irregularidade por ação ou omissão e intervenção no modo de atuação de instituição pública ou privada. Vocês sentiram, né? Já deu para ver que é a lacração, que é a esculhambação geral, esse tipo de projeto que o Pachecozinho está... já deu para ver, né? A gente está cansado disso, tá ou não tá? Enquanto os Estados Unidos estão se livrando dessas coisas, nós aqui ainda há essas baratas tontas com esse tipo de projeto aqui. Custa uma grana danada, mas aí o CID... Outro dia alguém disse, doutor, isso eu pronuncio como o Trump pronuncia. Acho que foi a Nani, né? É isso aí, a gente tem que... né? Até onde eu sei, o Trump sabe inglês. Dessa forma, a proposta entende que, em situações urgentes e complexas, o juiz tome decisões temporárias sem ouvir todas as partes envolvidas. Também prevê que o magistrado possa recomendar soluções quando não houver consenso e orientar a elaboração de um plano de atuação estrutural. No momento em que minorias capitaneadas por sujeitos como Pacheco querem mandar nas maiorias e são muitas vezes instrumentalizadas por projetos meramente pensando no níquel, no momento em que a Constituição é esfacelada pela erva daninha do ativismo judiciário, que é inconstitucional, eu repito, toda a prática de ativismo judiciário é inconstitucional, pelo simples fato de que a Constituição não elevou nenhum dos três poderes a ser mais importante do que o outro. Tem que ser independentes e harmônicos. Se há um que é ativista para cima dos outros dois, este é inconstitucional, porque quebra a independência e a harmonia do outro. E este que está bagunçando geral, o Zé Baguncinha dos três poderes, é o judiciário. E o projeto deste sacripanta, o doutor Luiz Rodrigo Pachecozão, é um projeto que visa
essa palavra horrível que está na moda, empoderar ainda mais os ativistas do judiciário. Então esse sujeito perdeu as estribeiras completamente. É uma vergonha, esse sujeito veio da advocacia. É uma vergonha. Está a serviço de quem esse rapaz? Esse pachecuzão? Dessa forma, a proposta entende que em situações urgentes, eu repito, os juízes possam tomar decisões temporárias sem ouvir as outras partes. Imaginem vocês. E esse projeto tem endereço certo, esse projeto visa empoderar ainda mais uma certa Casa Suprema. Decisões monocráticas sem ouvir as outras partes. Somos o país das bananas e das decisões democráticas. Democráticas não, monocráticas. E dá mais poder, dá poderes de executivo ao magistrado. Prevê que o magistrado possa dar recomendações, soluções, quando não houver consenso e orientar. Quer dizer, quando não houver consenso? Vocês acham que nós já estamos muito mal, mas você acha que nós vamos parar onde? Já ali na esquina, empoderando tanto assim juízes que não tiveram voto nem para síndico de um prédio de 3 andares. A coisa já está insuportável. E este aqui é um vendilhão da advocacia. Um advogado, essencialmente advogado, não faz essas iniciativas. Está aqui um vendilhão da advocacia, o doutor Pachecozinho. Agora a gente está descobrindo quem patrocina essas coisas, não? Eu vou dizer a vocês, eu nem havia lido essa matéria. Imaginei do que se tratava. A gente não é mais menino. Mas vejam como essa parte aqui que lerei agora, eu acabei de dar o meu entendimento do que se trata. Qual é o objetivo do Pachecozinho e de sua trupe com isso? Fico contente que a oposição esteja vendo da mesma maneira. Olha aqui, oposição enxerga avanço do ativismo judicial com esse projeto. Tem endereço certo, é a Casa Suprema, empoderar ainda mais. Segundo a deputada federal Bia Kicis, o projeto facilitará o andamento de processos requeridos pelo Supremo Tribunal Federal. Então quer dizer que, será que eles estão prometendo uma vaga lá para esse sujeito? E ele com esse projeto, ele está preparando uma cama melhor para ele naquela Suprema Casa? Isto é sacripantagem, não? Diz a Bia Kicis, que foi procuradora do DF. Disse ela, sempre que houver uma ação que eles entendam que é coletiva, é o que visa o projeto. É uma armadilha o projeto. E que tem um interesse, uma urgência, que eles vão falar o que é de interesse público, o que é urgência. Que seja algo que deve ser decidido rapidamente, haverá um processo estrutural. Pois é. Então, toda vez que eles quiserem ir mais para cima, praticar ainda mais ativismo judicial para salvar a democracia deles, eles vão classificar isso como um processo estrutural, que é de interesse coletivo, que, portanto, como é que eles estão classificando? Que tem a urgência e tal, e vão usar a lei do Pachecuzão. É a lei Pachecuzão para ainda apequenar mais ainda o Congresso, apequenar mais ainda o Executivo Espantalho e laçar pelo pescoço a população que ainda tem um resto de juízo nesse país. Este parlamento, a oposição diz que está trabalhando, este parlamento, inclusive o senhor Centrão, se não combater e extirpar este projeto, tal qual as tais das Forças Armadas, perderá sua razão de ser. Hoje muitos dizem, outro dia o deputado federal, dou um exemplo que é um exemplo
de envergadura moral, o Ricardo Salles, ele perguntou na cara do descomandante do Exército, o Thomas Paiva, ele disse: peraí, mas vocês servem para quê? Por que vêm para cá pedir mais dinheiro? Qual é a utilidade de vocês? Se para paralelepípedo, combater dengue, pintar calçada, é melhor a gente colocar uma terceirizada. Pra quê? Aí eu que estou dizendo, para quê? O Congresso tem que reagir contra isso. O Pachecozinho é um infiltrado. Vai perder razão de ser, como já perdeu quase toda, vai perder o restinho que ainda tem, se submeter a isso. Mas eles não passarão, não dará tempo. Vem algo forte lá de fora. A Bia Kicis está fazendo a leitura correta. Eu vou repetir o que disse a Bia Kicis. Isso é um projeto, isso é uma cama de gato. Sempre que houver uma ação que eles entendam, a partir da aprovação então, a partir de quando isso for transformado em lei, sempre que houver uma ação que eles entendam que é coletiva e que tenham interesse, eles têm interesse, e urgência, que seja algo que deve ser decidido rapidamente, haverá um processo dito estrutural. É uma mudança na estrutura dos três poderes, ferindo a independência entre eles. Pois é, Bia Kicis. Isso é um tonto que não entende isso. Um tonto que, eu digo assim, do mundo jurídico, quem tem a obrigação de entender isso só se for muito mal intencionado e tonto, ou tonto, para não entender que isso é uma armadilha terrível. Por sua vez, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, é um bom senador, mas falta um pouco de testosterona. Destacou o protagonismo do STF em diversas circunstâncias. Não tem que destacar não, irmão. Tem que denunciar. Disse aqui o Rogério Marinho: você assiste ao Supremo Tribunal Federal discutindo o preço do jazigo de cemitério em São Paulo. Pois é, mandando derrubar muro em São Paulo. O prefeito está chateado, de fachada, porque a lei é seu passa. Né? Todo mundo ali gira em torno da lâmpada. Todo mundo ali do Centrão são as mariposas que giram em torno da lâmpada. Quem é a lâmpada? Michel Temer. Então Ricardo Nunes chateado com a lei de Moraes? Está de brincadeira, todos eles são mariposas da lâmpada do vampirão. Você assiste ao Supremo Tribunal Federal discutindo preço de jazigo de cemitério em São Paulo, altura de muro da craca lá, desse negócio que eu acabei de falar, da forma como é utilizada uma câmera corporal numa abordagem policial, a maneira como se combatem incêndios no Brasil, reclamou Marinho. Chegando ao detalhamento, continua, do número de brigadistas que precisam ser empregados em cada uma dessas contingências. Então isso não é a Suprema Corte, isso não é uma Corte Constitucional. Veja, quando Getúlio Vargas chegou ao poder no início dos anos 30, pouco a pouco, e principalmente a partir de 1937, com o início do Estado Novo, ele transformou o Brasil num Estado unitário. O que é um Estado unitário? Totalmente centralizado. Quem mandava era ele. Colocou em cada estado um interventor, colocou auxiliares principais para controlar essa estrutura, e quem mandava era ele. Mas pelo menos aquilo ficou declarado, aquilo era escancarado. Muitas vezes até institucionalizado, escrito. Estado unitário, que é um Estado, uma democratura. Porém, hoje nós vivemos formalmente numa federação e, incrivelmente, é um poder que passou a se confundir ele próprio com o Estado. E ele governa o Brasil. Olha aí o que acabou de dizer o Marinho, o senador Rogério Marinho. Ele governa o Brasil com rédea cada detalhe. Ele governa como se fosse um Estado unitário. Ele próprio é o Estado. L'état c'est moi. Aliás, por falar de francês, isto lembra as práticas napoleônicas. O Napoleão também é extremamente centralizador. Napoleão, ele se metia até com uniforme
das tropas, né, na França. Tudo. Acabou, deu no que deu. Deu no que deu. Apesar de a proposta do Pachecozinho manter-se estagnada no Senado, Marinho já está mobilizando oposição ao projeto. Oposição ao projeto. Por fim, e para terminar, proposta de criação de CPI da USAID, a escandalosa agência americana que já comprovadamente interferiu em coisas aqui do Brasil. Proposta de criação de CPI da USAID passa de 100 assinaturas. É necessário o apoio de 171 deputados. Já passa de 100. 171 para a abertura da CPI. A proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para apurar uma possível interferência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou seja, para apurar a postura dessa USAID no Brasil, já ultrapassou as mais de 100 assinaturas. Para apresentar o requerimento é necessário o apoio de 171 assinaturas. O pedido de criação da comissão na Câmara dos Deputados tem como base uma entrevista do ex-servidor da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado norte-americano, o Mike Pence, ex-funcionário do governo Trump, na qual ele disse que, aspas, se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria e que o país, aspas, ainda teria uma internet livre e aberta. Nas últimas semanas, a USAID tem ficado no centro de uma polêmica relacionada ao uso de verbas do contribuinte americano, para o financiamento de iniciativas e projetos de cunho progressista. Esta palavra a gente tem que parar de usar. De cunho marxista. Ao redor do mundo. Por causa disso, o presidente Donald Trump suspendeu as atividades da agência e concedeu licenças administrativas aos funcionários. Veja, nós vamos falar em outro vídeo, ainda amanhã talvez. O Trump, vocês estão vendo, por meio dos decretos presidenciais, desde o primeiro dia, está consertando os Estados Unidos. E este ativismo judiciário, ali com uma decisão de um juiz federal, aqui e acolá, começa a derrubar um ou outro decreto de Trump. Pois não passarão. Pois não passarão. A coisa está bem diferente agora do que no primeiro governo Trump. Eles falam agora em crise. Trump está caminhando para uma crise institucional, vamos jogar os Estados Unidos uma crise institucional. Por quê? Porque a administração Trump está se levantando contra a democracia do judiciário e está questionando, olha, esse ativismo judiciário é inconstitucional. É um movimento internacional de juízes ativistas, de judiciários ativistas, menosprezando e apequenando o voto popular, a soberania popular que elegeu o parlamento, e apenas o parlamento, e os chefes do executivo. É claro que nos Estados Unidos tem aquela especificidade, nós sabemos lá que tem umas eleições para juízes, etc. Mas, meus amigos, tal qual no Brasil, e a nossa Constituição ainda hoje tem reminiscências da Constituição norte-americana, quem de fato é eleito para decidir o futuro do povo é o parlamento e o chefe do executivo, no caso, é o presidente da República. Bom, vamos aguardar ver se essa CPI, me parece que a iniciativa de criação dessa CPI é do Gustavo Gaia. Vamos aguardar para ver se serão atingidas as 171. Eu vou dar uma opinião minha. Na atual quadra, no atual momento da política brasileira, para mim as CPIs ou CPMIs, quando o caso, são inúteis. Vocês lembram? A oposição, olha, vamos fazer uma CPMI, aquele negócio da bagunça, do circo do dia 8 e tal, não deu em nada. Nesse momento o Congresso está tão apequenado e submetido a outros poderes que CPI
É um instrumento maravilhoso na teoria, mas não dá em nada. Ao contrário, corre esse risco de receber uma invertida. Bom, vamos manter o nosso combinado. Não esperem ser notificados, não esperem ser notificados. Entrem no canal várias vezes ao dia. É muito importante isso. Dê seu like, inscreva-se como membro, vá aqui à aba Seja Membro. Comente, compartilhe. Se você interagir com o vídeo, deixando like, deixando um comentário, mesmo que um bom dia, os algoritmos vão perceber que você se interessa e vai aumentar as vezes em que você será notificado dos conteúdos. Tá ok? Um abraço, até a próxima.